E aí, pessoal? Perdão pela minha cara e pelo meu tom de voz. Esse vídeo vai ser para o Diego e para duas outras pessoas que eu não preciso mencionar o nome, elas vão se identificar ao longo da nossa conversa. A gente vai falar sobre uma coisa citada no livro Musashi como concha da inércia. Essa concha da inércia é um momento de estagnação, de paralisia, em que ele se encontrava a toda vez que ele batia alguma grande meta na vida e ele precisava estabelecer um próximo passo, e aí ele ficava paralisado, como se todas as realizações dele até aquele momento não tivessem valor algum. E a gente sabe que a gente só joga porque a gente precisa alcançar o TET e o PEN, e o TET e o PEN ele só tem valor enquanto a gente não tem. Depois que a gente conquista, a gente precisa definir qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima meta. E se de repente você acordar com um RNG muito roubado e passar tudo PEN de primeira com 0 stacks, você vai parar de jogar porque você não vai ter mais o que fazer. Essa busca constante pelo propósito faz com que em algumas situações a gente olhe à nossa volta e veja que a gente não quer nada, e que a gente não tem algo forte o suficiente para se locomover, e que a gente não tem ninguém à nossa volta que a gente pode estabelecer necessariamente como propósito. Isso é um sentimento bem complicado, e eu entendo bem quando vocês me contam os depoimentos de vocês. O primeiro alerta é que assim, depressão é uma coisa que deve ser tratada com o médico e não com amigos. Por mais bem intencionados e por mais experientes, por mais experiência de vida que eu, por exemplo, possa ter, e eu acho que eu tenho bem pouco, isso não é suficiente. Às vezes você precisa de medicação. E tomar medicação porque te falta alguma determinada substância no cérebro não significa que você seja um doente incapaz de resolver seus próprios problemas. E não significa que você se tornará dependente para o resto da vida. Você precisa sim de um profissional para diagnosticar isso, até porque você pode dar a sorte de descobrir que você não tem problema químico nenhum, você não tem doença nenhuma. Eu acho que assim, a gente tem dois grandes grupos, a gente tem inúmeras causas de depressão na nossa geração. A nossa dificuldade de se conectar com os outros é enorme. E ao mesmo tempo que você tem o deprimido que não é diagnosticado e que não aceita o estágio de depressão dele, o que é horrível para ele, é como se a doença fosse um defeito dele, então ele nega aquilo e ele acha que ele tem que alcançar a solução disso tudo sozinho. O contrário também é muito cruel, o contrário é muito ruim. Às vezes você tem uma pessoa que não tem depressão e que se auto-diagnostica como tendo, porque ela, talvez forçado pelos hábitos da nossa nova geração, ela não sai do quarto, ela não sai de casa, ela não se conecta com pessoas, não toma sol, não come direito, não dorme direito, não estabelece conexões que possam trazer à sua vida propósito, tem uma série de frustração por N fatores na vida, e busca uma justificativa científica para a consequência do estilo de vida que ela escolheu para ela, não importa por qual motivo, fazendo com que ela se sinta vítima de uma doença que pode nem existir e que poderia nem demandar remédio. Bastaria um posicionamento, bastaria estabelecer metas e sim atitude. O problema é quando você confunde essas duas pessoas, é quando você exige atitude de uma pessoa que é de fato deprimida e tem a doença. Porque isso é cruel, porque ela não consegue. E o contrário também, quando você tenta medicar a todo custo, inclusive você mesmo, alguém, porque você tem convicção de que essa pessoa tem depressão, e quando na verdade o que ela precisava era muito de conversa, talvez de terapia, psicanálise. Não sou médico, não sou eu quem vai dar o diagnóstico, e eu fico honrado quando vocês me trazem alguns depoimentos, e quando eu posso de alguma forma colaborar com os problemas de vocês, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo que algo que eu fale possa trazer consequências desastrosas pelo fato de eu não ser um profissional. Né? Enfim, o que eu quero fazer no meu exercício... E olha que, então, agora que a gente vai começar o vídeo. A gente vai falar a respeito dessa concha da inércia. O que eu vejo é muitas pessoas se martirizando, se condenando porque elas não têm determinação, porque elas não têm vontade, porque elas não têm iniciativa. Como se isso fosse um grande defeito, como se ela tivesse a obrigação de encontrar alguma coisa que realmente motivasse a fazer alguma coisa. E para isso eu quero fazer um exercício mental aqui com vocês de trollar a lei da atração do universo. Vocês já viram essa besteira? Fé nenhuma é besteira, então vamos lá. Vocês já viram essa
teoria dessa tal da lei da atração do universo, desde que você queira muito, desde que você mentalize muito, desde que você foque muito, desde que você acredite, que você realmente busque, você consegue, não importa, o universo vai trazer para você, porque isso é o que você quer. O universo vai conspirar e você vai conseguir. Então, vamos trollar a lei da atração do universo e vamos todo mundo querer ser gordo. Só que a gente vai estabelecer determinados hábitos. E perceba como esse meu exemplo ele serve para o aprendizado de idioma, ele serve para o desenvolvimento da sua carreira, ele funciona para muita coisa. Eu e você e todo mundo que está assistindo, a gente vai fazer um grupo e a gente vai querer ser gordo. A gente quer ser obeso. E aí a gente vai estabelecer determinados hábitos para que a gente chegue nesse ponto. Então a gente vai ter uma alimentação balanceada, saudável. A gente vai comer muito carboidrato, a gente não vai comer besteira, não vai tomar refrigerante. A gente vai ter uma alimentação saudável e balanceada. E aí a gente vai começar a fazer exercícios físicos regularmente. E exercícios aeróbicos, a gente vai fazer musculação e a gente vai dormir bem. Então, mas a gente quer ser gordo, Então a gente começa fazendo academia e depois a gente se diverte fazendo pedalada, tipo ao ar livre mesmo. Sempre mantendo uma alimentação equilibrada e sempre dormindo bem. Mas a gente quer ser gordo. E aí você vai continuar querendo ser gordo. E você vai mentalizar isso. E você vai pedir para que o universo traga isso para você. E a gente vai rezar todos os dias. Não importa qual seja a sua fé. Para que a gente seja obeso, gordo, granudo. E aí a minha pergunta a quem é que o seu corpo vai obedecer? Ele vai obedecer aos hábitos que você trouxe para sua vida? Ou ele vai obedecer o seu desejo? Então, perceba que eu trabalho com muitos alunos que falam, dessa vez eu tô decidido, dessa vez eu quero. E na primeira semana falta, e na semana seguinte falta, e na terceira semana é porque tem um aniversário que realmente não dá para perder. E na quarta semana tem um casamento, mas olha, é porque essa semana o meu chefe, mas eu quero. Exatamente isso que está acontecendo, isso que está acontecendo o contrário. O que isso tem a ver com depressão? Porque isso poderia ser um vídeo só disso, né? A gente pode fazer a conversa, o vídeo sobre trollando a atração do universo e o quanto o hábito ele é muito mais do que determinação. Você estabelecer um hábito e conseguir manter um hábito, ele dá muito mais resultado do que determinação. A determinação de entrar em forma eu tenho, eu só não consigo parar de comer pastel de flan. O que eu quero dizer é que quando você está nessa concha da inércia, você não consegue ver cores no mundo, né? Tem um vídeo meu em que eu falo sobre depressão e sem qualificação, sem capacitação técnica nenhuma para falar sobre depressão, mas falando da minha experiência, e eu digo que ela é como se fosse um daltonismo de cores, e você olha à sua volta e você não consegue ver cor em nada, você não consegue ver propósito, você não consegue ver graça em nada. O problema é que se você não enxerga essas cores, você pode simplesmente parar de pintar porque você não vê propósito. E você larga o papel em branco, já que quando você olhar para, não importa o que você pinte, ele será cinza. Então você simplesmente deixa de pintar, ou você pinta de qualquer jeito. Ou você pode manter o hábito, ou você pode se estabelecer determinados hábitos e manter determinados hábitos. Não porque você quer olhar para um papel bonito, porque afinal de contas você está daltônico, mas porque você acredita que, por força do hábito, em algum momento na sua vida você vai poder enxergar cores e você vai olhar para o seu papel e você vai ver que ali está um resultado muito bonito no desenho que você veio fazendo ao longo do tempo. Percebe onde eu quero chegar? O que eu estou querendo dizer é que assim, a sua falta de propósito momentânea, ela não pode te paralisar ao ponto de você deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de se alimentar bem. Essa paralisia momentânea, você pode até se isolar, mas não ao ponto de excluir completamente as pessoas do seu convívio. Porque você vai ter que colher por todas as decisões que você tomou, você vai ter que arcar com a pintura que você fez no papel, sendo o papel a sua vida. E as cores e os traços, o resultado das decisões que você vai tomando ao longo do tempo. Então, tomem muito cuidado antes de terminarem relacionamentos, antes de abandonarem empregos, antes de roletarem PEN. Tomem muito cuidado antes de arriscarem tudo aquilo que vocês têm, só porque no momento da crise, porque no momento da baixa, naquele pior dia, vocês não veem graça em nada daquilo.
porque esse momento ele pode passar e depois vocês podem olhar para trás e ver aquele que vocês perderam. Ou melhor, você pode olhar para trás e dizer que bom que eu mantive o hábito. Que bom que apesar de não enxergar propósito, e que bom que apesar de não sentir prazer, eu continuei me exercitando, eu continuei observando a minha alimentação, eu continuei estudando e continuei nutrindo, mesmo que de forma deficiente, mas continuei nutrindo as minhas relações com as pessoas que me são próximas. Porque aí você mantém tudo e de tempos em tempos você olha para o papel e aí você olha para o resultado da vida que você plantou e daquilo que você construiu e você se orgulha disso. Então, em momentos de pico, de depressão, em momentos em que você está perdido, quando você perdeu alguém, quando você perdeu o emprego, quando você perdeu algo, é muito fácil você se esconder do mundo, se prender numa realidade alternativa. Eu acho que BDO, por ser tão imersivo, ele é uma armadilha nesse sentido. Você tem que jogar BDO tendo a sua vida completamente em ordem, porque você gosta de se divertir e não se esconder dentro do BDO para esquecer da sua própria existência. Isso é um perigo muito grande. Você não pode deixar de, ao longo do tempo, seguir com a sua vida, traçando metas objetivas e possíveis também, né? Possíveis. Uma coisa é você ser uma pessoa determinada a se esforçar e outra coisa é eu, com quase 40 anos, decidir que eu tô determinado a jogar uma Copa do Mundo e eu vou ser convocado. Tenha metas factíveis, porque estabelecer metas que você não consegue alcançar e depois dizer que é porque você não se dedicou o suficiente, porque você falhou, eu acho que isso é uma certa falta de inteligência. Tenha metas realistas e não deixe de correr atrás delas. E nos dias em que você estiver mais abalado e sem energia, faça porque você estabeleceu a meta, porque você criou o hábito, e não pelo resultado imediato de tudo isso. Vale para quem está estudando inglês também e está se sentindo paralisado. Estudar inglês é igual a fazer abdominal. O seu abdômen ele vai reagir ao hábito e ao exercício, não à inteligência e à determinação. Você pode ser inteligente e ficar jogando o dia inteiro e nem encostar em nenhuma palavra de inglês, você não vai aprender nunca. E você pode ser burro e ter contato com o inglês o tempo inteiro e chegar à fluência em muito pouco tempo, porque não é uma questão de inteligência, é questão de imersão, de hábito, de prática, de exercício. Não aquele exercício que você faz para passar na prova, mas de exercitar criação, decodificação, compreensão, tudo isso. Não deixe de fazer essas coisas e o resultado ele inevitavelmente virá. Carregue isso com você. Pinte apesar da ausência das cores nos momentos em que você não estiver tão bem e saiba que não existe fracasso em experimentar coisas. Então, se você me diz que você não tem vontade de fazer absolutamente nada, e a causa disso, a falta dessa vontade, é a impressão que você tem de que nada vai dar certo, de que nada vai ser útil, de que nada terá bons resultados, saiba que você não está fazendo uma tentativa, você está só experimentando, e não tem como você experimentar errado. Experimente sensações, experimente pessoas. Você vai conversar, você vai realizar diferentes atividades, vai se expor a diferentes ideias. Em uma delas você pode eventualmente se encontrar. Depressivos têm histórias engraçadas, por exemplo. Às vezes você vai num show num dia em que você está batendo no pico da depressão e aí o show é uma bosta pra você. Mas aí passada essa fase você olha pra trás e lembra do show e fala, cara, que show legal que foi aquilo. Bizarro, né? Bizarro. Não sei se algum de vocês que tem o problema se identifica com isso. Então o que eu quero dizer é se exponha porque passado isso, né, nos momentos de alta, você pode olhar para a sua vida, para a vida que você tem desenhado e falar, nossa, que bom que eu fui para aquela festa, e que bom que eu comecei aquele curso, e que bom que eu fui me encontrar com determinadas pessoas, porque na hora foi uma bosta, mas agora olhando, eu sei do que eu gosto, eu sei de que tipo de pessoas e de que tipo de atividades eu gosto, e agora que eu estou bem eu vou atrás delas.
você não vai encontrar uma resposta para o propósito da vida, porque basicamente toda a nossa literatura e toda a nossa cultura e todas as religiões que a gente tem, elas basicamente se dedicam a isso, e nenhum filósofo e nenhum religioso, ninguém encontrou isso até hoje. Então não somos nós aqui no YouTube que vamos encontrar isso juntos. Eu não tenho essa resposta para você. O que não significa que a sua vida precisa ser vazia. Você pode preenchê-la do jeito que você quiser, e a graça está meio que nisso. É, eu tô correndo o risco de perder um monte de gente que vem aqui só por conta de conteúdo de BDO, por mero saco cheio de esperar eu falar sobre alguma coisa. E eu não me importo, porque se esse vídeo alcançar uma pessoa e fizer bem a ela, a existência do canal vai ter valido a pena. E aí todo o conteúdo de BDO ele vai ter sido um mero chamariz para que você estivesse aqui hoje e escutasse palavras que talvez te tragam um pouco de alívio, um pouco de leveza, que façam você se sentir menos sozinho. Se esse for o caso, eu vou ficar bastante contente. A gente se vê, a gente se fala.